Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 88 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que toda noite sonha com o parto. Eu sou a Adriana e eu tô aqui com o Juliano, que eu tenho certeza que ele ficou com dúvida pra colocar no Google se é Martin Luther King ou se é Martin Luther King. Fiquei nada. Para, Adriana, essa é você. Eu sou o Juliano e eu tô aqui com o Cassiano, que teve um sonho ontem à noite. Muito bem. Olha só, eu tenho um sonho. Eu sempre tenho um sonho. E eu sou o Cassiano e eu tô aqui com o Paulinho, que agora tá se achando porque ele tem um Mac. Isso é verdade. Sim, estamos todos aqui reunidos para voltar a falar sobre biografias. Vamos voltar naquela série que nós começamos com C.S. Lewis, apresentamos um pouco dele, um pouco de sua obra, e hoje nós vamos falar sobre Martin Luther King Jr., um pastorzão americano lá da década de 60, e a gente vai entender qual é a influência dele na nossa cultura hoje e o que aquele grande discurso em que ele disse "eu tive um sonho" tem a ver com as nossas vidas. E eu tenho um sonho. Eu tenho, verdade. Mas a gente vai falar sobre tudo isso depois dos recadinhos. O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. No final, não nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. Estamos de volta e nós vamos tentar entender um pouquinho por que o Cassiano sugeriu nós estudarmos Martin Luther King. Olha só. Entreguei. Primeiro que assim, até terminar o programa, a gente espera aprender a falar o nome do cara direitinho, não esse Luther King. Nem o Martin. Esses Martin Luther King aí que estão saindo. Mas a sugestão foi porque é no mínimo uma pessoa notável, né? E alguém que eu pessoalmente admiro muito há muitos anos já. E sou até suspeito pra falar. E eu achei muito interessante porque o que a gente conhece do rapaz é o discurso dele falando "eu tenho um sonho". Não, e não é nem o discurso, é só a frase "eu tenho um sonho". Eu tenho um sonho. A gente sabe que ele teve um sonho, né? Não, mas e quem já sabe um pouquinho mais, sabe que ele tem alguma coisa a ver com o racismo, né? Que ele, nesse discurso, uma das coisas fortes que ele fala: eu sonho que os meus filhos vão poder estudar na mesma escola que os filhos de pessoas brancas e tudo mais, né? Mas a gente sabe que, lógico, tem uma vida por trás de tudo isso, né? Então, vamos começar entendendo de onde surgiu esse pastor, né? Eu posso concluir uma coisa já assim de cara. Ele era filho de Martin Luther King. Opa! Ó, tá vendo? Certo? Tá vendo? Já um pequeno equívoco aí na colocação, porque, na verdade, o nome dele era Michael Luther King, né? E o nome do pai também. E o pai dele mudou o nome pra Martin por causa do Lutero, né? Do Martinho Lutero reformador, mas eles nunca... Sério? Eles dizem que eles nunca documentaram, nunca legalizaram essa mudança de nome. Então, apesar de ser conhecido como Martin Luther King, o nome dele, na verdade, era Michael Luther King. Você vê por isso que é bom ler livro, né? Não depender de Wikipedia. Pois é. Eu já tô alterando aqui, editar o Wikipedia. Editar o Wikipedia, pode colocar aí. Os caras não sabem. Os caras não sabem, mas na verdade ele era Michael Luther King, mas claro que a gente vai sempre chamar ele de Martin Luther King, o nome pelo qual ele ficou conhecido. E aliás, existe um feriado nos Estados Unidos, né? Em homenagem a ele. Lá feriados são raros, janeiro, né? Perto do aniversário dele, né? Pois é, diferente no Brasil, que tem feriado pra tudo, né? Lá nos Estados Unidos são raros, mas tem um feriado em homenagem a ele. Tem poucos e se tem um feriado é porque é importante mesmo, né? O cara deixou uma história marcada lá. E é feriado de parar tudo mesmo, né? Não é igual o feriado dos Irish lá, por exemplo, que eles do não quem? param. Do quem, Dri? Dos
Irish, como é que é, bebê? Os irlandeses lá. O St. Patrick's Day. St. Patrick's. É que a gente tava lá bem nessa época e era tudo verde, com trevinho, a gente não sabia o que era aquilo. Gente do céu, eu não sei se tem americano que ouve a gente, mas que bobeira da pega aquele dia do St. Patrick's. Mas tem a ver com os irlandeses. Tem muitos irlandeses lá. Agora, as crianças usando trevinho nos vestidos, que besteira. Não, tem umas coisas que são esquisitas mesmo, né? Mas não é nem feriado, vai. Martin Luther King Jr. Então, gente, Martin Luther King Jr., pra gente entender um pouco o pano de fundo aqui, tá bom? Você falou sobre a questão do racismo, né? E realmente, o discurso famoso aí, que o pessoal pode achar na internet, eu acho que em vídeo, em texto e tal, a tônica, né, do discurso e da pregação dele era a questão do racismo mesmo, da desigualdade racial. A luta e o sonho e a bandeira dele era a igualdade entre negros e brancos, especialmente no sul dos Estados Unidos, né? Que era onde existia uma segregação racial ferrenha, lascada, né? Que era resultado daquela história que a gente conhece, né? Quer dizer, durante os séculos 16, 17 lá, foram milhões de africanos trazidos, né, para as Américas como escravos, mão de obra gratuita, né? Aquela tristeza lá. E depois veio a abolição, né? Aquela coisa da Guerra da Secessão lá nos Estados Unidos e tal, veio a abolição, mas ficou, assim como no Brasil também, onde teve escravo, né? Ficou o preconceito, né? A segregação. E lá no sul dos Estados Unidos era uma coisa, assim, terrível, né? Quer dizer, o negro não podia frequentar os mesmos ambientes dos brancos, aquela coisa que a gente vê em filme, né? No ônibus eles sentavam no fundão e o branco sentava na frente, e se tivesse branco não podia nem sentar, então aquela coisa tinha que toda. ceder o lugar, né? Pois é. Essa questão do racismo é complexa nos Estados Unidos mesmo. Até hoje, não chega perto do que você falou aí, mas até hoje o resquício dessa época é grande. E a gente já falou no programa sobre viagens aí, que a gente viu muito essa diferença lá, né? As pessoas vivem muito nos seus guetos mesmo, separados, têm a sua própria cultura, têm o seu próprio jeito de falar. No Brasil, isso tem, de certa forma, mas é bem mais suavizado. Mas não é nem comparado com o que é lá. Lá teve um trem que a gente pegou, que no nosso vagão só tinha negro e eu e o Paulinho, assim, no vagão que a gente tava. Podia ser coincidência, tudo, eles estarem perto, mas é o cara, como é que chama aquele cara que não é maquinista? Tipo, aeromoço do trem? Do ticket lá, sabe? O aeromoço do trem. Não, aquele que fica conferindo o ticket. Deve ser o Ticketman. É o Ticketman. Então, ele que escolhe os lugares pra gente. Então, ele escolheu o lugar todo mundo junto ali, os negros tudo junto no vagão. Mas isso com certeza ainda é forte lá. Eu tinha uma... eu acho que a coisa é tão, assim, arraigada, né, em algumas pessoas, e a gente tá falando dos Estados Unidos por causa do Luther King, né, mas isso tem, claro, em muitos outros lugares, aqui no Brasil também. Mas eu lembro de conversando com uma missionária veterana, né, aquela coisa norte-americana, de muitos anos, campo missionário e tal, que é de origem lá do sul dos Estados Unidos, e realmente, assim, a pessoa, ela acha que existe uma inferioridade por parte do negro, né? Então, assim, tentando meio disfarçar as palavras e tal, falando assim, olha, eu não sei porquê, mas, assim, as prisões têm mais negros do que brancos, né? E tal, querendo dizer, olha, sinto muito, mas eles são inferiores, né? Uma coisa, assim, que tá, assim, arraigada na cultura de algumas pessoas, né? E é muito triste. Mas imagine lá naqueles idos, né? Então, o Luther King, ele nasceu exatamente no ano de 1929, que foi aquela quebra econômica braba lá nos Estados Unidos, né? A grande crise, né? Crise de 29. E foi numa época, então, onde essa coisa da segregação era assim, era o auge, e os negros, na verdade, eles tinham meio que se resignado, né? Eles assumiram uma postura, assim, de, é assim mesmo, não tem jeito, né? Paciência. E assumiram que não tinha mais como lutar. Né? Alguns até começaram a acreditar que eram inferiores, né? De tanto que era falado isso na cabeça deles. Andavam de cabeça baixa. Tem um caso já depois, lá na década de, sei lá, 50, já quando o Luther King tá autografando um livro dele numa livraria, e daí ele sofre um atentado, mas é de uma moça, de uma senhora negra. Ela vem e enfia um abridor de lata no peito dele. E aí ele vira pra ela e pergunta por quê, né? Aquela coisa, mas por quê? Porque se fosse um branco dava pra entender, né? Pra entender.
Mas ela fala assim, mais ou menos, não lembro a frase exata, mas a palavra dela é porque nós não servimos para viver em liberdade, né? Nós não. Nossa! Então é esse o reflexo dessa resignação, né? Quer dizer, a gente nasceu para ser assim mesmo, a gente não serve para ser livre. Mas isso a gente vê hoje em outras proporções e outras áreas também, né? Tem muito cristão que prefere viver numa escravidão de regras e tradicionalismos, né? Sendo que Jesus nos libertou de todas essas coisas e não consegue viver a vida livre. Tem que construir algumas outras prisões, algumas outras caixas pra se encaixar dentro, né? Tem um negócio que me chocou muito, que teve um irmão que até falou assim pra mim, que ele tem quase certeza absoluta que a marca que Deus deixou no Caim foi que transformou ele em negro. E aí a hora que ele falou isso pra mim, eu fiquei, nossa, mas que absurdo. E aí eu pesquisando assim, dei uma olhadinha na internet, eu vi que algumas pessoas falam isso mesmo. Eu já ouvi essa teoria. Isso é uma teoria fortíssima. Isso. Então uma influência muito grande disso nos Estados Unidos, porque isso é basicamente da teologia mormon. E tem um apelo muito forte nos Estados Unidos, os mormons. Nossa, inclusive eles dizem que o diabo e Jesus eram irmãos, e Jesus era branco e o diabo era preto, né? Uau! Cara. Caramba! Cara, tem uma coisa assim. Mas essa coisa de que a sinal de Caim foi ser negro, foi ficar negro, isso é muito falado, é uma teoria muito comum. O fato é que, assim, os negros chegaram na América, ou você tá falando dos Estados Unidos especificamente, né? Porque foram a força, né? Trazidos forçados, na marra. Eu peguei um dado aqui que no final do século XVIII tinha 24 milhões de escravos negros na América e 12 milhões eram nos Estados Unidos. Então 12 milhões de negros trazidos à força pra lá, né? E depois vivendo aquela subvida lá, né? Essa coisa da segregação toda mesmo depois da abolição, né? E o Luther King, ele nasce nesse contexto aí, e aí, quer dizer, como o Paulo falou, né? O pai dele era o pastor Luther King, porque ele era júnior, era o reverendo, né? Era um pastor batista, né? Baptista naquela época. Baptista. Um baptistão. Então ele tem uma situação até que privilegiada, assim, economicamente, né? Ele tem uma boa educação, uma boa formação, e ele cresce e vai fazer o seminário, depois ele faz o doutorado em teologia em Harvard, né? Que era uma coisa assim, jóia. Então um cara bem inteligente, com uma boa formação e tal, mas sempre, né, como dizem os relatos, que o pai dele incutindo nele essa coisa do não conformismo, né? E especialmente em relação às injustiças, né? Então essa era uma marca forte dele, né? Uma característica forte dele. Ele deve ter sofrido muito, né? Nessa realidade, década de 30, 40, ele na escola, não sei se eram escolas segregadas. Com certeza. Sim. Mas em Harvard não, né? Não. Essa região não existia o segregacionismo, né? Isso era mais no sul mesmo, no sul que a coisa pegava, né? O sul tinha aquela herança, então vivia da agricultura, aquela coisa do algodão, né? Então eles dependiam muito da mão de obra escrava e era muito aristocrático, né? Então para sustentar a aristocracia precisava do escravo. O norte já era mais democrático e também era mais industrializado, né? Então era mais no sul mesmo a coisa. Mas isso que você falou, entendi, Paulinho, tem alguns relatos dele falando da infância dele e tal, quando ele tinha que entrar no ônibus e ficar lá no fundão e tal, o sentimento que isso causava no coração dele, né? Imagina, né? Nossa, é muito estranho mesmo. Ele experimentou isso a vida toda, né? Então, mas assim, ele não foi um dos conformados, né? Ele foi um dos que levantaram a bandeira e foram pra luta, foram protestar contra isso, né? Pois é. Nesse meio que ele tava, quando já tava jovem, que ele começou a não só se indignar, mas a mostrar a indignação e a começar a lutar isso, tinha assim, porque nos Estados Unidos era muito forte a Ku Klux Klan. Sim. E eles matavam mesmo, e a gente também vê em filmes coisas sobre isso, mas do que a gente ouve falar, pelo menos o grosso da história, não teve nenhuma ação deles diretamente contra essa segregação, no caso do Martin Luther King. Não teve nenhuma ação o quê? Violenta, você diz? Assim, violenta que pelo menos do pouquíssimo que eu já li sobre isso, relatada de ação da Ku Klux Klan, focada diretamente em alguma atividade liderada pelo Martin Luther King. Teve sim, cara, com certeza, teve várias, porque assim, a Ku Klux Klan era uma organização, né, que nasceu lá no sul, na verdade eram ex-combatentes da Guerra da Secessão, eles perderam, né, o sul perdeu a Guerra da Secessão, né, e eram aqueles caras, os grandes proprietários de terra, tal, os caras que não queriam perder os escravos de jeito nenhum, né, na verdade sempre tem uma coisa econômica por trás de tudo, né, então assim, eles se organizavam, o pessoal já deve ter visto em filme aí, né, coloca aquele capuzão na cabeça, aquela batina, aquele negoção, né, a cruz de fogo. Abertura pros olhos, né. A cruz de fogo e tal, e eles eram tremendamente violentos mesmo, eles faziam assim, queimavam casas, matavam pessoas,
drogas, torturavam e tal. Então eles se levantaram assim ferozmente contra o movimento que foi iniciado, foi liderado pelo Luther King, e assim, fizeram muitas vítimas. Eles sempre reagiram com muita violência. A diferença nesse caso é que assim, a essência do movimento que Luther King liderou era a não violência, que aliás foi uma influência grande que ele recebeu do Gandhi, né, do Mahatma Gandhi, aquele da Índia. O índio. Especialmente quando ele estava no seminário e tal, ele teve uma influência muito grande do Gandhi. Inclusive depois ele foi pra Índia com a família, ficou um tempo lá. O Gandhi morreu em 1948. Eu sempre lembro que é o ano que meu pai nasceu, que foi o mesmo ano que o Luther King foi pro seminário. Mas ele teve uma influência enorme nas ideias do Luther King. Então o Luther King, do começo ao fim, ele foi um cara que pregou a não violência. Então a forma de revolução deles era sempre através da não violência. O Gandhi foi assim, né? Era a luta pelo amor, né? Exatamente. Então é uma coisa que porque a gente sempre liga o Luther King com o racismo. Então, na verdade, o racismo foi só uma parte do que ele lutou, então. O que ele acabou lutando foi contra a não violência. A bandeira dele era contra não, né? Foi pela não violência, né? A luta... Vocês entenderam. Não é que ele lutou contra a violência. A forma que ele usou de combate foi a não violência. E ele foi muito feliz nisso, porque nessa época você já tinha uma mídia disseminada lá nos Estados Unidos, e o fato deles irem sem violência nenhuma e os opositores irem com violência trouxe muita simpatia de todos pro movimento deles. Exatamente. Mas é interessante como ele conseguiu ser ouvido, né? Porque às vezes a gente pensa que se a gente... Não sou a favor, não tô fazendo apologia à violência, por favor. Mas às vezes se o cara sobe no púlpito, fala, e às vezes as pessoas não dão muita atenção, né? Interessante que ele conseguiu isso. Tanto que tem essas marchas aí da pena de morte. Hoje eu tava ouvindo até no rádio uma marcha sobre a legalização da maconha. Tudo é com muito barulho, muita violência, muita zona. Interessante como ele conseguiu isso mesmo. A diferença, pelo menos que eu vejo principal disso, é o seguinte: no caso do Martin Luther King, ele vivia aquilo. Aquilo estava enraizado nele e ele queria se libertar daquilo. As marchas que nós vemos hoje, políticas no Brasil, desde diretas já, tem um viés político de pessoas que estão controlando. Não é um movimento que surgiu da massa. Que tem interesses próprios, né? Pensando geralmente nos seus interesses, não no interesse do próximo, como era a bandeira que ele levantava. Exato. Como quando teve do impeachment. O pessoal não sabia nem o que estava fazendo. Mas estava lá. É que brasileiro gosta de oba-oba também, né? Pegou pelo braço, vambora, né? E matou aula. Pois é. Tô dentro. Eu pinto a cara, né? É melhor tentar e falhar que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, que sentar-se, fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar, que em dias frios em casa me esconder. Prefiro ser feliz embora louco, que em conformidade viver. É legal ver essa questão do poder de mobilização, né, dele naquela época. Não existia internet, não tinha Twitter para combinar os encontros. Cara, quer ver uma coisa interessante sobre isso, Paulinho? O início, o estopim do que fez o movimento crescer e tal, foi essa história é famosa. Não sei se vocês conhecem, estão lembrados, mas é daquela Rosa Parks. É uma do ônibus, do né? ônibus, isso. Ela que começou tudo, na verdade. Essa mulher era assim, eu queria conhecer essa mulher. O que ela aconteceu, cara? Eles entravam no ônibus e só podiam sentar no fundão, mas se tivesse um branco de pé, eles tinham que dar lugar, mesmo que fosse uma mulher e um homem de pé, né, branco. E essa Rosa Parks, essa mulher, ela tinha trabalhado o dia inteiro, era uma senhora, tava com dor nas pernas, cansada e tal, e ela entrou no ônibus pra ir embora pra casa. E aí, um guarda chegou, porque tinha uns 3 homens brancos de pé, e fez ela e outros negros que estavam sentados se levantarem pra dar lugar pra eles. E ela falou assim que ela não ia levantar, porque ela tava cansada, com dor nas pernas, tinha trabalhado o dia inteiro e eles eram homens, e ela não ia levantar. E ela era uma senhora, Uma senhora. E ela foi presa. Absurdo. Ela foi presa, né? Sério? Foi presa e foi condenada. Foi condenada, né? Mas será que existia lei pra isso, então? Pois é, tipo, existia. Hoje, do jeito que existe a lei pro idoso e pra grávida, naquela época existia pro branco no lugar do negro? Exatamente. Tanto que ela foi condenada. Ela foi condenada, foi julgada e foi condenada.
Que absurdo. E aí, o que aconteceu? Nesse dia, assim que o pastor King ficou sabendo do que tinha acontecido, ele falou, ó, agora é a hora. Essa é a hora da gente fazer alguma coisa. E aí, eles começaram um movimento que era o seguinte, porque, ele tinha algumas opções pra combater esse negócio. Ou eles quebravam todos os ônibus, saiu depredando, igual o pessoal faz hoje. Tacava fogo. Taca fogo no ônibus, todo mundo, igual dá na TV. Ou então, eles iam lá e quebravam o pau com os caras e tomavam o ônibus à força. Ou então, o que eles fizeram? O que eles resolveram fazer? Que era a doutrina da não violência e tal. Eles falaram, tá bom, então a gente não pega mais ônibus. Nenhum negro mais pega ônibus. Que legal. Nossa, que coisa. Porque eles eram 70% da população que andava de ônibus. E pagava, igual todo mundo. Pagava a tarifa normal. Então, eles não pegaram mais ônibus. E aí, cara, foi aquela mobilização enorme. São milhares de negros. Ninguém pegava ônibus. Então, assim, isso daí durou um ano, esse boicote aos ônibus. Caramba. Mas daí, você sabe as opções que eles tinham então, pra chegar nos lugares? Eles fizeram? Tinha alguns taxistas negros lá, sei lá, alguns lá, e eles faziam lotações pelo mesmo preço da passagem do ônibus pra ficar levando. E os caras se mobilizaram. Eles arrumaram carroça, bicicleta. Olha, sem Twitter e sem Orkut, sem irmãos.com. Pois é. Sem irmãos.com. Pois é. Poder de mobilização. Dizem que tinha gente... Não, mas o boca a boca, né? Claro. Dizem que tinha gente que andava 20 quilômetros pra ir trabalhar na chuva, no frio e tudo, mas os caras não pegavam ônibus. Aí o que aconteceu? Só no meio dessa história, os brancão espertão, um dia resolveram fazer o seguinte, eles foram na imprensa e falaram que tinha sido feito um acordo e que os caras já podiam pegar ônibus. E aí todo mundo, no dia seguinte, foi pegar ônibus. E aí os líderes negros ficaram, putz, a gente tem que avisar todo mundo que é mentira. E aí como é que eles faziam? Não tinha Twitter, né? Aí os caras saíram de porta em porta, passaram a noite indo nas igrejas, Natal, tal, pra avisar o pessoal. Isso aqui é motivação, hein? Então era mentira. Era mentira. Ainda duraria vários meses a coisa, porque os caras não queriam aceitar e as reivindicações nem eram assim de dar o ônibus pra eles. Era o seguinte, ó, os brancos começam a ocupar da frente pra trás, os negros começam a ocupar de trás pra frente, mas nenhum negro tem que dar lugar pra branco, entendeu? Então assim, eles ainda aceitavam uma divisão ali e tal, eles não queriam brigar, né? E foi esse movimento que foi assim, que foi a vitrine pro resto do país e pro mundo todo do que estava acontecendo lá, né? Foi a partir daí que eles ficaram, né? O movimento começou a crescer e tal. Se soubesse que o mundo se desintegraria amanhã, ainda assim plantaria minha macieira. O que me assusta não é a violência de poucos, mas a omissão de muitos. Temos aprendido a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos a sensível arte de viver como irmãos. Só pra gente continuar na linha do tempo e não se perder, né? Você falou que ele cresceu, teve uma boa formação, se formou em Harvard, e como que ele se tornou pastor? Então, ele fez teologia, né? Ele fez teologia, depois fez doutorado na teologia em Harvard, e aí depois disso, quer dizer, ele foi um cara foi muito bem nos estudos, né? Então ele ele tinha vários convites pra ser professor, principalmente, e pra pastorear uma igreja em Nova York. Ele tinha convites, assim, muito bons, né? E ele tava indo na linha de ser professor, de lecionar. Mas aí foi nessa época ele recebeu um convite para pregar numa igreja numa cidade chamada Montgomery, que era lá no sul, onde tinha o olho do furacão lá da segregação, e ele foi só para fazer uma pregação lá, mas aí ele chegou lá e não conseguiu mais sair de lá, porque ele viu aquela situação na qual ele tinha crescido, tudo. Aí ele já estava casado, e aí ele pregou 2, 3, 4 vezes, as pregações sempre nessa linha da justiça, né, e tal, da igualdade. Quer ver, ó, eu peguei um textozinho aqui que ele fala assim, um dos sermões dele, falava: quem aceita passivamente o mal está misturado com ele. Quem aceita o mal sem protestar realmente está cooperando com ele. Quando o oprimido aceita de bom grado sua opressão, contribui para que o opressor justifique seus atos, né? Então essa era a linha dele. E aí os caras convidaram ele para ficar lá pastoreando. E aí ele aceitou. E o legal, mesmo esse discurso dessa maneira, né, às vezes as pessoas podiam entender que não aceitar é revidar de alguma maneira, né, e ele sempre mostrou que não,
Que é protestar, que é mostrar que não está de acordo com aquilo que está acontecendo, mas sem violência. Sempre não violência. O Gandhi, uma frase famosa do Gandhi, né, era essa. Ele falava: eu posso morrer, mas eu não vou me submeter a leis injustas. Que é uma colocação interessante pra gente pensar hoje, porque existem leis justas e leis injustas. A gente tem que se submeter cegamente a todas elas? Foi uma pergunta, agora vocês têm que responder. Ponto de interrogação. Nossa, é complicado pensar isso. A lei mais importante é a lei de Deus. Então, se existe uma lei que é injusta a ponto de ir contra o que Deus determina, e Deus determina a justiça entre os homens, nós estamos desobrigados a cumprir essa lei. Essa era a pregação do Luther King. Isso que o Juliano falou. Pensando por aí, se fôssemos obrigados a acatar todas as leis, né? O evangelho não teria chegado à Ásia. Não teria chegado a lugar nenhum, né? Não teria chegado a lugar nenhum, realmente. Mas é perigoso isso, né? Porque tem gente que interpreta do jeito que quer a vontade de Deus. A palavra de Deus, esse é o problema. Mas aí essas pessoas não faz diferença nesse sentido, porque elas sempre vão fazer isso, até elas serem corrigidas. Não vai depender disso pra ela fazer uma coisa errada, porque se não tiver isso, ela vai fazer errado e vai manipular a palavra de Deus em favor dela numa do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito que não tem nada a ver com rebeldia contra uma autoridade instituída que tá indo contra Deus. Mas o Luther King, ele era visto como rebelde na época dele? Claro, quer dizer, por quem discordava dele, né? Ele falou: eu não vou me resignar e me submeter a leis injustas, que diante da lei de Deus, perante a lei de Deus, são injustas, né? E ele levou isso até as últimas consequências, né? Com a não violência, como o Gandhi fez. E assim, uma coisa que vocês pincelaram aí no começo que é muito interessante, o resultado, a efetividade disso foi muito maior do que, por exemplo, teve outros caras como Malcolm X, né? Outros líderes negros nos Estados Unidos. Esse é um filme que eu tenho muita vontade de assistir, cara. Eu ainda não assisti. É muito bom o filme. O filme é muito bom. Colocar na lista. O Denzel Washington que faz, né? Ele foi um líder negro, ele era muçulmano, ele se converteu ao islamismo na cadeia, e ele tinha a mesma bandeira, quer dizer, a mesma luta, só que com a violência, com o uso da violência. E assim, os resultados que o Luther King conseguiu sem a violência foram muito maiores. E eles conversaram, eles tiveram contato, os dois, né? Eles meio que eles se respeitavam, tal, mas diferiam nisso, né? Nessa questão. Porque aquilo que ele falou, aquilo que o Juliano falou, a Ku Klux Klan lá, o pessoalzinho, eles foram violentos. Mas quando existe revide, a violência é muito maior, né? Quando existe revide é muito maior do que quando não existe, né? Depois eles fazem uma primeira peregrinação até Washington, que é antes dessa aí do discurso do Eu Tenho Sonho, né? Que eu acho que tinha lá também milhares de pessoas com as mesmas reivindicações, né? Direitos iguais, direito a voto, igualdade e tal. E aí a coisa o movimento toma um vulto muito grande. Ele é convidado para falar na Europa, em vários lugares. Ele vai para Roma e é recebido pelo Papa na época, né? Conversa com ele. Isso, ele tinha 25 anos. Ele era um pastor de 25 anos e já tá recebe vários prêmios de paz e tal. Eu acho que uma coisa que... Ele foi o mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Prêmio Nobel da Paz, exatamente. Em 1964, olha só. E uma coisa que a Adri falou, né? Como é que ele conseguia que ouvissem, né? Que mobilizar e tal. Isso aí, cara, é uma das coisas que me faz admirar esse cara, assim, até o último fio de cabelo. Na verdade, acho que é um conjunto de fatores, né? O cara, ele era muito carismático, com certeza, né? Atraía as pessoas, tinha um bom discurso, tinha uma boa formação, mas eu acho que o mais marcante, assim, é que o cara realmente acreditava naquilo que ele falava, cara. Ele acreditava. Assim, você não tem dúvida de que ele morreria por aquilo e morreu por aquilo, né? Morreu por aquilo. Ele vivia o que ele pregava, realmente. Isso é muito legal. Uma coisa tão rara hoje em dia, né? Essa é a melhor forma de influenciar uma pessoa. Eu acho assim, a gente conversou, a gente tava trocando uma ideia aqui antes e falando sobre se o racismo é a tônica mais forte dessa história, né? Mas pra mim, pessoalmente, não é essa questão do racismo. Pra mim, o que é mais forte na vida dele é isso que eu acabei de falar. Era um cara que acreditava tanto naquilo que ele pregava, que ele tinha uma causa, né, que era tão cara pra ele, que ele tava disposto a morrer e realmente morreu por aquilo. E aliás, só citar uma frase aqui que pra mim é incrível, que eu não consegui nunca encontrar isso escrito. Eu ouvi, eu não lembro se eu li em algum lugar, mas então, talvez até não sei. Vamos achar a fonte. Eu tenho uma dica. Joga no Google. Será, cara, que funciona? Eu nunca tentei fazer. Eu vou
tentar. Mas a frase é assim, eu tinha uma foto, não tá mais lá, mas eu tinha uma foto na minha Bíblia dele, assim, poucos minutos antes dele ser assassinado, e eu tinha escrito essa frase atrás. E a frase era assim, a história que eu vi é que uma vez a esposa dele falou pra ele que ele tava recebendo muitas ameaças de morte, etc. E que ele deveria começar a andar armado, né? E aí ele fala que ele não vai fazer isso de jeito nenhum, né? A questão da não violência e tal. E aí ele fala pra ela essa frase, ele fala que se um homem não é capaz de morrer por algo, então não é capaz de viver. Eu tô aqui. Se o homem não descobriu algo por que morrer, ele não está preparado para viver. Pronto. Então essa aí, Dri, matou. Onde você achou, Dri? No Google. Aí, pronto. Eu nunca tinha procurado no Google. Eu não sou assim. Oi? Foi no discurso em Detroit, Michigan, dia 23 de junho de 1963. Imagina a gente gravando esse programa 20 anos atrás. Como é que a gente ia fazer, meu? A gente ia ter que acreditar no Cassiano. Pois é. Não, mas assim, o tipo da frase que mesmo que o cara não tivesse falado, a gente podia falar, né? Podia falar, Ou ele ou o Moody falaram isso. Moody falou. Mas ele tem muitas frases legais, né? Interessantes. Muitas. E se você consegue atingir uma pessoa indiretamente, você consegue atingir todas as pessoas. Então isso eu acho muito legal também, porque eu não entendi, Dri, é muito profunda pra mim. Eu não entendi. Como que é, Dri? Se você consegue atingir uma pessoa indiretamente, você consegue atingir muitas pessoas? Todas as pessoas. É que meu dedo escorreu aqui bem na hora que eu tava lendo. É que tem um problema do posicionamento da vírgula, eu acho aí. Se você consegue atingir uma pessoa, vírgula, indiretamente, você consegue atingir todas as outras pessoas. Acho que matou, Juliano. Detonou, Juliano. Sim, cara. Nossa, Gil, que coisa. Como é bom ter alguém esclarecido, né, no meio. E o mais legal é que a Dri achou a frase interessante, mesmo com a vírgula no lugar errado. A frase é tão boa que não importa onde você põe a vírgula. Ela continua boa, cara. Não somos o que deveríamos ser. Não somos o que iremos ser. Mas, graças a Deus, não somos o que éramos. Esse discurso do I Have a Dream, ele foi proferido lá em Washington também, mas numa outra peregrinação dessa, né? Isso aí foi bem mais lá pra frente, 1967, por aí, né? Alguém tem aí a data? 28 de agosto de 1963. 63, é isso mesmo. Mais de 250 mil pessoas. Foi chamada de Marcha pelo Emprego e pela Liberdade, né? Então eram outras reivindicações, mas é claro, com certeza tudo voltado pra essa questão racial, porque eram pessoas lutando por essa liberdade e lutando pela possibilidade de ter emprego também, né? Porque a discriminação era tão grande. E até o fim, os caras lá no sul continuaram resistindo, não só da Ku Klux Klan lá, mas o pessoal continua resistindo e no final, né, dizem que a violência acabou explodindo mesmo. Isso, e ele estava muito frustrado na época da morte dele por não conseguir conter a violência, porque os caras não aguentaram mais, né? E começaram a revidar. Então teve esses movimentos aí do Malcolm X, né, que era dos muçulmanos negros lá. Teve aquele outro, os Panteras Negras também, que foi um famoso, né, de reação, que foi violento também. Daí que veio aquela expressão, inclusive, Black Power, né? Inclusive, o líder dos Panteras Negras que fundou e criou essa expressão Black Power, ele estava junto com o Martin Luther King nesse discurso famoso dele. Né? Aí ele já levou pro outro lado, né? Foi uma pessoa que levou pro outro lado, levou pro lado da violência. Ele concordava com o princípio da não violência, mas ele falava o seguinte: se você pede pra alguém sair de cima do seu pé e ele não sai, aí o que você faz? Você empurra. Então acabou que... E o Luther King, até o final, ele lutou contra isso. Ele falava não violência, sem violência, sem violência, né? Então assim, o cara fiel a esses princípios dele, né? E foi o exemplo de Jesus também, né? Jesus chegou com uma revolução silenciosa nesse sentido da violência. Ele trouxe palavras que revolucionaram o mundo, né? E o Martin Luther King com certeza se inspirou nessa atitude de Jesus. É isso aí. Quando Pedro corta a orelha do cara, ele vai lá e cura e fala que não é assim. Não é desse jeito que a gente tem que
trabalhar. Ele tá em Memphis, no final da vida dele, então pertinho do final. E assim, dizem que ele tá assim, frustrado por causa dessa coisa da violência, né? A violência tá explodindo em vários lugares, os caras não estão aguentando mais se resignar, e ele tá meio frustradão. E aí ele tá lá pra fazer uma marcha, né? Uma dessas marchas pacíficas que eles faziam. E aí ele tá hospedado em um hotel, tem fotos disso e tal, né? E aí no final da tarde ele vai até a sacada, assim, até a janela do hotel pra olhar pro céu. E daí de uma janela em frente, de uma pensão em frente, tem um atirador, né? Que ele é alvejado e morre lá mesmo, na sacada do hotel, né? Puxa. Ele tinha 39 anos de idade. E assim, tinham matado o Kennedy, que era um grande admirador e um grande amigo dele. O Kennedy, na verdade, livrou ele de algumas cadeias, de algumas prisões. Ele estava preso e o Kennedy era o cara que ia atrás. O Robert Kennedy, que era o senador, que também era grande amigo dele, foi assassinado depois disso também, pouco tempo depois. Quer dizer, os caras matam mesmo, né? Gente que tem esse tipo de bandeira acaba morto, né? Que coisa, né? Mas é um tiro na água, né? Igual minha mãe falaria. Porque esse tipo de coisa faz acender muito mais o movimento, né? Se com morre certeza. Quem tá na frente, quem tá liderando e morre por causa dos seus ideais, isso faz a coisa ganhar proporções muito maiores. Cara, dizem que a noite e o dia seguinte de que ele foi assassinado foi, assim, de violência desenfreada nas ruas. Os negros quebrando tudo, assim, os caras ficaram enlouquecidos e a polícia nem tentava impedir, deixou os caras quebrarem tudo. Cara, que momento, hein? No dia seguinte o exército foi pra rua pra tentar conter e tal, mas assim, imagina, né, a reação. Agora sim, gente, uma coisa que a gente precisa falar é o seguinte, ele não é unanimidade, tem opositores, tem muitos críticos, eu conheço gente, especialmente norte-americanos mais fundamentalistas e tal, que eu já ouvi críticas pesadas ao Martin Luther King, porque achavam que ele era liberal, ele era comunista, né? Tem muita acusação nesse sentido, e tem muita gente que não gosta dele mesmo, e esse pessoal, especialmente esse pessoal que veio lá do sul mesmo, os mais fundamentalistas aí e tal, tem muita gente que não gosta dele até hoje, ele não é unanimidade não, né? O que eu acho legal no enterro dele, ele tinha falado uma vez sobre a morte dele e foi gravado isso. Então no enterro dele, eles colocaram pra tocar essa gravação, a voz dele foi ouvida na fita, né? Fala assim, olha, se alguém estiver perto de mim quando chegar o meu dia, não desejo um grande funeral. E se alguém quiser falar de mim, que não seja muito. Digam que não mencionem que eu tenho o prêmio Nobel, nem que recebi 300 ou 400 outros prêmios mais. Isso não importa. Eu só quero que digam que Martin Luther King tratou de amar alguém. Sim, digam que eu era um tambor da justiça, um tambor da paz, um tambor da retidão. Tudo mais não importa. Eu não tenho dinheiro para deixar, nem luxos, nem as coisas consideradas boas da vida. Só quero deixar atrás de mim uma existência comprometida. Daí na lápide dele foi escrito Reverendo Martin Luther King, embaixo foi escrito por fim sou livre, por fim sou livre. Demos graças a Deus Todo-Poderoso, porque por fim sou livre. Poxa, cara. Nossa, que bonito. Arrepiei aqui. Sensacional.